Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, estão prontos para mais um dia de aula? Vamos lá, que hoje na nossa aula remota continuaremos com o tema Todos os Sentidos. E você sabia que hoje é o dia da música? Ah, não sabia! Então hoje nós vamos ter muita música na nossa aula. Eu sou a professora Ângela Bandeira, da Rede Municipal de Goiânia, e trabalho na Escola Cônego Fernando Passos com a educação infantil. E você tá aí ligadinho pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou está me ouvindo pela rádio da Goiânia FM. E é um prazer estarmos juntos aqui em comunicação pela rede social para a nossa aula remota. E se Deus quiser, em breve estaremos de volta com as nossas aulas presenciais, certo? Mas enquanto isso não acontece, vamos lá, vamos fazer a nossa oração. E a nossa oração hoje será cantada. Vamos lá, vocês conhecem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois o teu reino e o poder e a glória são agora e para sempre. Amém. E hoje, como é comemorado o Dia da Música, eu vou contar uma historinha para vocês cantando. Chama-se Historinha Cantada, com o título A Sementinha. Preste atenção, tá certo? Olha lá. Era uma vez uma sementinha, era pequenina e estava a descansar. Dormia tranquila com sua irmãzinha, outra sementinha que estava a descansar. Mas, de repente, a chuva caiu, molhou a graminha, toda a natureza regou a sementinha. Caiu a chuvinha e plim, 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 molhou a minha mão e toda a plantação. E a chuva foi diminuindo, diminuindo, e ficou só um chuvisco. E também foi diminuindo, diminuindo. E de repente, a chuva foi embora e o sol apareceu. E as sementinhas começaram a brotar. Vamos acordar, o sol está brilhando, vamos levantar, vamos já brincar. As sementinhas foram então brotando, nelas vi surgir galhos e folhas e também florzinhas muito coloridas. Que lindo jardim!
Logo vieram muitos visitantes, muitas borboletas, muitos passarinhos, as abelhinhas e muitas crianças de mão dadas. Oh, que alegria! E assim foi a história cantada A Sementinha. Você sabia que nós temos que ter muito cuidado com a natureza? E essa história que eu cantei para vocês é a história da sementinha que, por causa da chuva, do sol, ela brotou e deu muitas flores coloridas e enfeitou um lindo jardim. E é assim que nós devemos fazer: pegar as sementinhas das plantinhas e plantar ou em vasos ou em jardim para que eles possam ficar bem coloridos. Gostaram da história? Eu amei! E eu já tenho um desafio para vocês. Lembra que eu cantei para vocês a história da sementinha? Pois é. Então, lembram da história? Se você não lembra, pede para a mamãe voltar o vídeo para vocês ouvirem de novo a história cantada A Sementinha. Mas qual é o desafio? Vocês vão desenhar, fazer um lindo desenho sobre a história que eu cantei para vocês. Vocês vão desenhar uma sementinha, depois ela crescendo, formando um lindo jardim, os animais que apareceram no jardim e até as crianças que estão de mão dadas brincando, certo? Se você não souber fazer isso sozinho, pede ajuda a um adulto, mas não esquece, manda para a sua professora lá do grupo da sua sala de aula e se você já estiver presencial, faz também essa atividade e mostra para a sua professora. Participe das atividades e dos desafios. Esse é o primeiro, já eu volto. Agora está na hora da nossa palavra rimada. E vocês sabem o que são palavras rimadas? Bem, palavras rimadas são palavras que combinam o som final uma com a outra. Eu tenho uma palavra e eu vou observar o final do som da palavra e vou encontrar outra palavra que tem o mesmo final parecido no som. Por exemplo, Ana combina com banana. Olha, Ana combina com banana. Macaco combina com barraco. Panela combina com janela. Ângela combina com laranja. Então, palavras rimadas são palavras que têm um som final parecido. Mas eu quero cantar para vocês, já que hoje é o dia da música, uma cantiga com rimas, palavras com rimas. Preste atenção para você aprender e também vamos ter atividade. Vamos lá. Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. O que será que combina com mão? Ah, estou com fome. Vou comer o meu pão. Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. O que será que combina com cola? Eu vou lá fora chutar a minha bola. Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. O que será que combina com panela? Está chovendo, eu vou fechar a minha janela. Atenção que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. O que será que combina com camiseta? Neném está chorando, eu vou pegar a
chupeta. Atenção, que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. O que será que rima com cenoura? A casa tá suja, eu vou pegar a minha vassoura. E aí, gostaram da musiquinha com palavras rimadas? Então, sabe o que é que você vai fazer? Junto com um adulto, você vai ver qual é a palavra que combina com o seu nome. Lembra do meu? Ângela, laranja. Procura uma palavra, pede ajuda a um adulto e vê qual é a palavra que combina com o seu nome e faz um vídeo e manda para a sua professora. E depois, se puder, faz um desenho bem legal, tá bom? Gostaram? Eu amei. Está na hora de nós nos despedirmos. A nossa aulinha remota está chegando ao fim, mas você continua aí com as suas aulas complementares com a sua professora. Ela tem muita coisa para lhe ensinar ainda. Faz os desafios, faz as tarefas, participa, interage e tudo vai dar certo para a nossa educação, tá bom? Então, beijos, meus amores, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula remota, se Deus permitir. Se precisar sair, usa máscara, higieniza as mãos, evita estar em aglomeração. Ainda tem muita gente se contaminando com a Covid, então você não quer pegar essa doença ruim, quer? Então, se protege para a gente em breve se encontrar presencialmente, ok? Confio em vocês. Tchau! Olá, tudo bem com vocês? Tia Lucinha aqui outra vez. A nossa aula de hoje é para você, aluno do 5º ano da Rede Municipal de Goiânia. Iremos estudar hoje 2 componentes, História e Geografia. Em História, nós vamos conversar um pouquinho sobre as fontes orais e a valorização da memória. É uma continuação da aulinha passada, certo? Então, vamos lá. Qual a diferença entre memória e história? Vocês sabem qual a diferença entre memória e história? Temos aí o título, Tradições Orais e a Valorização da Memória. Então, será que nessas tradições orais, nas tradições escritas, existe a valorização da memória? E qual seria a diferença entre memória e história? Vamos aprender um pouquinho? Então, vamos lá. Memória, ela é a perspectiva de uma só pessoa, de uma visão sobre um acontecimento específico, certo? Já a história é o conjunto de registros, ou seja, o que aparece de comum entre as memórias de mais de uma pessoa, somada a um estudo. Então, para ser história, é preciso que haja um registro, certo? De um conjunto de memórias de uma ou mais pessoas. E o que seria a memória individual? Lembra que a tia falou, cada um tem sua história. Eu tenho a minha história, vocês têm a de vocês. E nós temos as nossas memórias individuais. Quando a gente fica adulto, por exemplo, a gente lembra da nossa infância, da nossa adolescência, certo? E as nossas memórias individuais, elas podem ser uma memória só nossa, de algo que aconteceu só com a gente, mas também pode ser uma memória individual do grupo a qual a gente pertencia, uma memória individual da família, da escola, da igreja, certo? Então, existe uma memória individual que é aquela guardada por um indivíduo e se refere às suas próprias vivências e experiências, mas que contém também aspectos da memória do grupo social onde ela se formou, que foi o que a tia acabou de falar. Isto é, onde esse indivíduo foi socializado. São as nossas memórias de grupo. A nossa memória individual, que pertence a um grupo social, é a memória da família, da escola, da vizinhança,
tudo que a gente guarda de memória desse convívio social. Individual é uma memória só nossa, de algo que a gente viveu sem uma participação em grupo. E o que é a memória coletiva? Ela é composta de símbolos, de histórias, de narrações, de imagens que participam da construção identitária de uma população. A memória coletiva de uma comunidade quilombola, a memória coletiva de uma aldeia indígena, a memória coletiva de um grupo escolar, de uma escola, certo? A memória coletiva, podemos dizer assim, do povo de uma cidade. Isso é uma memória coletiva. E o que é a memória da cidade? A memória da cidade diz respeito ao estoque de lembranças dos tempos passados. Então, tudo que existiu do passado, naquela cidade, faz parte da memória da cidade. Dessa forma, ficam ancorados ou cristalizados na paisagem. Então, tia trouxe aí, ó, a imagem da entrada da nossa cidade, onde tem Goiânia, a terra dos caboclinhos. Por quê? Porque os caboclinhos fazem parte da nossa cultura. Então, aí está trazendo uma memória do nosso povo. Está relembrando a todo mundo que os caboclinhos fazem parte da nossa história. Por isso que diz, deve estar ancorada ou cristalizada na paisagem e que podem ser objetos agora de reapropriação por parte da sociedade, constituindo-se como um elemento importante da identidade do lugar, certo? Então, os caboclinhos fazem parte da identidade do nosso lugar. Então, essa entrada da cidade está nos trazendo uma memória de que Goiânia é a terra dos caboclinhos. Todo mundo que chega vai saber que os caboclinhos fazem parte da nossa história e vai mostrar a identidade do nosso lugar, da nossa cidade. E o que são os marcos históricos? Os marcos históricos são os lugares de memória, tipo museus, arquivos, bibliotecas e outros, sendo esses encarregados de preservar a lembrança do passado. Os lugares de memória, então, podem ser considerados esteios da identidade histórica, contribuindo consideravelmente para evitar o esquecimento e o desprendimento do passado. Nós temos um museu sacro em Goiânia, onde tem várias imagens, lá no SESC. Nós temos o Instituto Histórico de Goiânia, nós temos bibliotecas em Goiânia. Então, esses são lugares chamados lugares de marcos históricos, porque nesses lugares, a gente vai evitar que exista o esquecimento do nosso passado, do passado do nosso povo, da nossa cidade. Os marcos históricos de Recife. A gente já viu que nossa cidade é Goiânia, que ela fica no estado de Pernambuco. Pernambuco está localizado na região Nordeste. E o nosso país é o Brasil. A capital do Brasil é Brasília. E Recife é a capital de Pernambuco, certo? Podemos dizer que é a nossa capital, porque nós somos pernambucanos. Marcos históricos do Recife. Circuito da Poesia é um marco histórico. O Gabinete Português de Leitura. O Palácio da Justiça. O Palácio do Campo das Princesas. O Parque das Esculturas de Francisco Brenan. O Poço da Panela, o Rio Capibaribe e a Rua Aurora. Tem outros? Tem, mas tia trouxe esses 8 para nos lembrar alguns marcos históricos da nossa capital. E da nossa cidade, a gente vai estudar os monumentos e os espaços públicos tombados. O que é isso? Eles passaram a ser considerados patrimônio histórico,
certo? Foram tombados no livro de tombo das Belas Artes pelo IPHAN e passaram a ser patrimônios históricos. Então, as edificações religiosas, ou seja, as igrejas, elas foram tombadas e inscritas no livro de tombo das Belas Artes pelo IPHAN em 1938. E onde é que elas estão localizadas? Na parte mais antiga da nossa cidade, da cidade de Goiânia. E concentra um número expressivo de edificações, ou seja, um número expressivo de igrejas, de diferentes tipos de arquiteturas. A gente está falando aí das igrejas católicas, certo? O tombamento de todos os acervos das igrejas e capelas ocorreu em 1985. Vamos ver algumas delas? A Igreja da Ordem Terceira do Carmo, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, a Igreja de Nossa Senhora do Amparo, o Convento e a Igreja de Santo Alberto de Sicília e Cruzeiro, o Convento e a Igreja de Nossa Senhora da Soledade e a Capela de Santo Antônio. São algumas igrejas de Goiânia e dos distritos de Goiânia que foram tombadas. Elas são patrimônio histórico. Para fazer uma reforma, é preciso ter um projeto, encaminhar para o IPHAN e o IPHAN autorizar essa reforma. Desafio do dia. Escreva sobre um lugar da sua cidade que traz memórias afetivas, memórias carinhosas, memórias da infância, memórias com a família, certo? Que traz memórias afetivas para você e para a sua família, justificando o porquê. Então, vai dizer o local, tal praça, tal rua, e por que ela traz memória afetiva? Qual a memória afetiva que ela traz? Vai tirar uma foto e vai mandar para o WhatsApp da sua turminha, que a sua tia vai estar esperando e vai ficar muito feliz com a sua atividade, certo? E tia Lucinha fica muito feliz também quando vocês enviam. Dando continuidade, a gente vai ver um pouquinho de geografia, formas de representação e pensamento espacial. Dentro dessas formas de representação, a gente vai ver que existe a hierarquia urbana brasileira. Quando a gente fala urbana, a gente está falando da cidade. As cidades do Brasil, existe uma hierarquia urbana, certo? No trabalho, quando a gente fala hierarquia, tem uma hierarquia, então tem o chefe, depois na escola tem o diretor, depois tem o vice-diretor, o secretário, coordenador, supervisor, os professores, os funcionários, certo? Então, existe uma hierarquia. Nas cidades também tem uma hierarquia. A hierarquia urbana é a ordem de organização entre os diferentes níveis de complexidade econômica das cidades, certo? As cidades mais desenvolvidas economicamente constituem o topo da hierarquia. Então, fazem parte da hierarquia urbana mundial das cidades globais as metrópoles nacionais, as metrópoles regionais e as cidades de menor porte. Então, temos metrópoles nacionais, metrópoles regionais e cidades de menor porte. As metrópoles. As metrópoles são cidades que têm um forte poder de influência sobre uma escala maior de cidades. Além das suas fronteiras, ou seja, fazer fronteira com outro estado, elas são reconhecidas, certo? 12 metrópoles, sendo as mesmas divididas em 3 subníveis. Então, as metrópoles estão divididas em 3 subníveis. Grande metrópole nacional. A cidade de São Paulo é a única nesse nível. Então, a cidade de São Paulo ela é considerada a grande metrópole nacional. Muitas pessoas saem do seu estado para ir em busca de trabalho e viver em São Paulo, por ela ser considerada a grande metrópole nacional. Metrópole nacional. Então, grande metrópole nacional
foi a principal, foi a primeira, que é só São Paulo, que se enquadra nessa daí. Metrópole nacional. Aí vem Rio de Janeiro e Brasília. São as cidades que fazem parte desse nível. Então, elas estão abaixo de São Paulo, mas ainda têm grande poder. Então, São Paulo primeiro, depois Rio de Janeiro e Brasília. E metrópole, certo? Grande metrópole. Vamos voltar aqui o slide. Grande metrópole. Cadê? Grande metrópole nacional, São Paulo. Metrópole nacional, Rio de Janeiro e Brasília. E só metrópole. São 9 cidades que se encaixam nesse nível. Dentre elas estão Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Tal, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Então, Recife, a nossa capital, é uma metrópole. Ela tem um certo poder econômico, podemos dizer assim, sobre outras cidades. Depois desse nível de metrópole, grande metrópole, metrópole regional e metrópole, aí a gente vem com a capital regional. A capital regional, neste nível, são 70 cidades que se enquadram, em que a escala de influência restringe-se somente ao âmbito regional e estadual. Essas cidades, elas atendem aquela regiãozinha perto dela, certo? E existem também 3 divisões. Capital regional A, constituída por 11 cidades brasileiras. São cidades que têm mais ou menos 955 mil habitantes. Então, as cidades que têm mais ou menos, aproximadamente 955 mil habitantes, são consideradas capital regional A. Capital regional B, são 20 cidades. Então, na A são 11, na B são 20 cidades. E tem aproximadamente 435 mil habitantes. E a capital regional C, 39 cidades com aproximadamente 250 mil habitantes. Depois disso vem a subregional. São 164 cidades que compõem este nível, certo? O seu grau de influência gira em torno de uma escala regional, geralmente nos municípios vizinhos. O centro subregional atende economicamente as cidades vizinhas. E também existe uma subdivisão: centro subregional A e centro subregional B. Subregional A são 85 cidades com aproximadamente 95 mil habitantes. E centro regional, subregional B, 71 cidades com aproximadamente 75 mil habitantes. Depois disso vem a divisão de centro-zona. Centro de zona, aliás, é um nível hierárquico composto por 556 cidades. Cidades de pequeno porte, mas com poder de influência econômica bem restrito a municípios próximos. Então, tem um poder de influência com municípios vizinhos. Centro de Zona A é formado por 192 cidades, com aproximadamente 45 mil habitantes. E o Centro de Zona B, 364 cidades com aproximadamente 23 mil habitantes. E, por último, é o Centro Local. O Centro Local é formado por 4.473 cidades brasileiras, com poder de influência que não ultrapassa os limites. O poder de influência é apenas municipal, não ultrapassa os limites municipal. Só tem poder de influência dentro da própria cidade e com a população abaixo de 10 mil habitantes. Então, toda cidade que tem abaixo de 10 mil habitantes fica classificada como centro local, na hierarquia das cidades. Então, aqui, resumindo, hierarquia urbana, eu trouxe um resumo. A gente pode resumir isso como metrópole, que vai dar as grande metrópole, cidade e vila. Resumindo, a gente pode ter metrópole,
cidade e vila, num outro nível de hierarquia, certo? A metrópole seria a capital, o estado, a cidade seria o segundo nível e as vilas seriam os distritos que pertencem àquela cidade. Desafio do dia. Pesquise as atividades econômicas da metrópole Recife, capital de Pernambuco, e envie para o WhatsApp da sua turma. A tia vai estar esperando, bastante ansiosa. Nós vimos que Recife está classificada dentro da hierarquia em metrópole, certo? Ela tem um certo nível de poder econômico perante outras cidades. Então, pesquise algumas atividades econômicas que existem dentro da cidade de Recife, que é a nossa capital, a capital de Pernambuco, e faça uma listinha de pelo menos 6 e envie para a sua professora através do WhatsApp, certo? Nossa aulinha encerrou por hoje e não esqueça que a pandemia não acabou. Precisamos usar máscara, precisamos lavar as mãos sempre que possível com água e sabão, usar álcool 70 ou álcool em gel 70 e as aulas voltaram. A gente precisa manter esse distanciamento social de pelo menos 1 metro. Não pode ir para a banca do coleguinha não, tá? E não fiquem no meio da rua, fiquem em casa. Se protejam e protejam a sua família. Obrigada pela atenção e beijo no coração. Até a próxima aula.